Ok, hoje nós vamos falar sobre uma palavra de justiça. Uma palavra de justiça. Evangelho de João, capítulo 19, verso 28 e também o verso 29. João 19, 28 e 29 diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isope, lhe chegaram à boca. Pai, aqui está a tua palavra. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Abrimos o nosso coração, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco através do teu Espírito, que cada pessoa, da criança mais nova à pessoa mais idosa neste lugar, possa ouvir a tua palavra com clareza, com objetividade, Senhor, de maneira que o teu Espírito Santo possa fazer calar qualquer questionamento no coração. Que a tua palavra seja resposta para alguém nesta noite, que seja consolo para alguém, que seja conforto, que seja desafio, em o nome de Jesus. Alguém diga amém. Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Essa já é a quarta sentença pronunciada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sabemos que na cruz do Calvário o Senhor pronunciou 7 sentenças. 7 sentenças. Cada sentença tem um ensino, tem uma lição para nós. A primeira sentença nós chamamos de uma palavra de perdão. Jesus olha aquele povo lá embaixo, seus algozes escarnecendo dele, e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele libera perdão para todo mundo. Depois há uma conversa entre 2 marginais que foram crucificados juntamente com Jesus, um à direita e outro à esquerda. E a Bíblia diz que um deles no momento final da vida. Isso é tão importante para você, porque nós nunca sabemos quanto tempo nós temos. Depois que você nasce, o relógio começa tic-tac, tic-tac, tic-tac. E cada um tem uma ficha, mas ninguém sabe que hora o seu número vai ser chamado. Ah, eu estou muito novo. Quando você vai no cemitério, não tem só sepultura de idoso. Tem de jovem, tem de criança, tem até de bebê. Ninguém sabe a hora. Mas graças a Deus, que a palavra de Deus diz que aquele ladrão, no último momento da vida, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus ainda encontrou forças para salvar um homem no último momento, dizendo: ei, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele foi salvo. Pastor, se uma pessoa clamar por Jesus no último momento da sua vida, ela é salva. É isso que é impressionante da graça de Deus. Ela pode ter vivido uma vida toda torta, se no último momento ela clamar, a salvação se manifestará. Depois nós vimos Jesus pronunciando uma palavra de abandono, quando ele diz, orando ao Pai: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? E sabemos nós que o Filho, que desde a eternidade era um com o Pai, nasceu em íntima comunhão, viveu em íntima comunhão, ao ponto de dizer: o Filho não faz nada se não vir o Pai fazer. Eu e o Pai somos um. Mas na cruz do Calvário, ele se fez pecado por nós, e por causa dos nossos pecados, Deus virou dele o rosto momentaneamente, e ele sentiu pela primeira vez a ausência do seu Pai. Ele disse: é muito ruim. Por isso ele entregou a sua vida, para que nós nunca pudéssemos nos sentir abandonados. Jesus foi abandonado naquela cruz, para que eu e você fôssemos reconciliados. Amém. Agora nós estamos diante da quarta sentença. Na quarta sentença é uma palavra de justiça. João diz que, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir as escrituras, ele bradou: tenho sede.
tenho sede. Que sede é essa que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o dono de todas as fontes que existem, estava sentindo e clamando a homens miseráveis por água? O que há por trás desse clamor? Esse clamor, queridos, em primeiro lugar, é um clamor de identificação. Você sabe que a morte de cruz era uma morte cruel. Existiam outros tipos de morte, essa era a pior de todas elas. Era uma morte aplicada aos piores marginais, uma morte sanguinária, preparada para gente muito má, e não era o caso de Jesus. Então hoje eu peço que o Senhor abra os seus olhos e te dê a revelação de que aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para nós, porque a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna. Todo homem que pecar, a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então nós deveríamos morrer. Mas a Bíblia diz que o Deus, Criador do universo, dono de todas as fontes, morre numa cruz miserável, suplicando por um pouco de água. E para entender isso, nós temos que entender que o que Deus mais quer é viver em comunhão com o homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e tinha plena comunhão com ele, mas um dia o homem pecou e perdeu, quebrou essa comunhão. E o que mais doeu o coração de Deus não foi chegar no Éden e ver um fruto mordido, foi chegar no Éden e partiu o seu coração ao ver que o seu filho não corria mais para a sua direção. Deus chega e ele não está no lugar para recepcioná-lo como das outras vezes. Ele agora está escondido do Senhor. De alguma forma o diabo conseguiu enganar o homem. De alguma forma o diabo, de maneira vingativa contra Deus, porque ele queria afetar a Deus, ofender a Deus, levou o homem a acreditar numa mentira. E até hoje é assim. Ou ele leva o homem a viver distante de Deus, ou a servi-lo com aquele medo de que Deus vai lhe punir. Mesmo muitas pessoas que foram criadas na igreja, eu fui criado na igreja, muitas vezes foram ensinadas um evangelho que passa uma imagem de um Deus cruel. Eu era criança e cantava assim: cuidado olhinho no que vê, cuidado olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado olhinho no que vê. Depois vinha assim: cuidado mãozinha o que pega, cuidado mãozinha o que pega, o Salvador do céu está olhando para você. Depois era cuidado pezinho onde pisa, cuidado boquinha o que fala. Irmão, eu já me via todo amputado. Eu falei: o Salvador do céu está olhando para mim. E a avó falava: ó, minha avó fazia doce, e ela dizia: não toca. Aí a gente tocava. E eu lembrava da música: o Salvador do céu está olhando para você. Eu falei: e agora? Tô com problemas, né? Muita gente vê Deus assim, um Deus castigador, está esperando você errar para punir. E a pessoa fala: ah, mas e se eu não me comportar bem? Deus vai me castigar se eu não me comportar bem. Ele vai fazer falir os meus negócios, meu filho pode sofrer, eu posso ter uma enfermidade. E ela não percebe que quando ela pensa assim, o diabo está gargalhando no centro do universo, porque ele está te levando a viver uma vida com medo de alguém, e alguém que mais te ama, que é o nosso Deus. Por isso, desde o Éden, ele colocou o medo no coração do homem. Quando ele peca, a sua primeira atitude não é correr para Deus, é correr de Deus, é se afastar de Deus, é se esconder. Mas esse texto está aqui para nos dizer que Deus não suporta viver longe dos seus filhos, irmãos. Ele nos criou para viver em plena comunhão com Ele. Ele não pode ver os seus filhos com medo, apavorado. Mas o que acontece? O diabo colocou na mente do homem, no coração do homem, esse pavor, esse conceito de um Deus mau. E o que Deus fez então, o Deus eterno, para se identificar conosco, Ele se tornou homem, ao ponto que o evangelista João diz assim: e o verbo se fez carne.
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus falou: ninguém jamais viu a Deus, mas quem viu o Filho, viu a face do Pai. Muita gente tinha uma visão de um Deus distante. Os gregos, eles criam que existia Deus, mas Deus era tão elevado, tão distante. Eles chamavam esse Deus de Logos. Ninguém consegue acessá-lo, ninguém consegue falar com Ele. Ele é tão altíssimo, tão sublime, nós tão limitados, não podemos chegar a Ele. E foi para os gregos que João escreveu dizendo: Enarque ho logos, no princípio era o logos, no princípio era o verbo. Logos é a palavra em movimento, é o verbo de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe para quê? Porque se ele não fosse homem, ao ponto de dizer: eu tenho sede, que é a necessidade mais básica do ser humano, alguém diria: ah, Deus não me entende, nem Deus sabe o que eu estou passando. Querido, tudo que você possa passar, Deus já passou. Ah, eu fui traído, Jesus foi traído. Ah, eu fui abandonado, Ele foi abandonado. Ah, pessoas me acusaram falsamente, pessoas o acusaram falsamente. Ah, eu sou muito criticado, Ele foi criticado. Ah, as pessoas são muito ingratas comigo, Ele só fez o bem e recebeu muitas vezes em troca a ingratidão. Então, quando você se sente injustiçado, você tem que entender que existe um Deus homem que te entende e se importa com você. Quando Jesus ressuscitou, não foi um espírito assunto aos céus, foi um homem de carne e osso. Ele disse para Tomé: coloca o teu dedo aqui e veja que um espírito não tem carne e osso. Toca nas feridas, toca aqui no lugar da lança e veja que não sou um espírito. E a Bíblia diz que ele se assentou e comeu pão e peixe com os seus discípulos, para mostrar que era 100% homem. Hoje tem um homem à direita de Deus. Por isso que quando você ora em uma necessidade, a Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor. Ele está do lado do Pai, e Ele fala para o Pai, Ele vê você orando, e Ele fala para o Pai: Pai, é isso mesmo, eu sei o que ele está sofrendo, eu sei o que ele está passando, nós vamos abençoá-lo, porque ele se identifica com você. Esse clamor: tenho sede, era um clamor de identificação. Era ele dizendo: olha, eu estou aqui no ápice da humanidade. Jesus estava passando assim. Quando Jesus disse: eu tenho sede, ele estava se revelando como um homem comum, como eu e você. Agora, por que ele passou por isso? Ah, pastor, o que Deus viu em mim para me atribuir valor? Quanto eu valho para que Deus possa pagar um preço tão alto por mim? Vou dizer uma coisa para você: o valor de qualquer coisa é determinado pelo preço que alguém está disposto a pagar por aquela coisa. Você pode pesquisar na internet, você vai ver quadros que valem milhões de dólares. Eu olho para o quadro, eu falo: eu não daria, mas alguém deu, então ele valeu porque alguém pagou 100 milhões. Você vale o preço do sangue inocente. A Bíblia diz: você não foi comprado nem com prata nem com ouro, mas com o sangue inocente. Preço de sangue, por esse preço fostes comprado. Amém, queridos? E foi nessa condição que Jesus se fez homem, pagando a nossa dívida. Aquela cruz era para nós, ele assumiu o nosso lugar, se identificando 100% conosco. Amém? Segundo, esse clamor tenho sede é um clamor de redenção. O verso 29 diz que ao gritar tenho sede, os soldados ouviram, e olha o que eles fizeram: colocaram uma esponja num balde de vinagre, e colocando na ponte de uma vara, chegaram aos lábios de Jesus. Alguns estudiosos dizem que aquele vinagre era uma espécie de anestésico, que era dado aos condenados, misturava-se com fel, mirra, e ele funcionava como uma morfina, dada aos soldados na guerra, para fazer uma amputação no meio da batalha, para fazê-lo tirar o foco um pouco daquela dor alucinante e fazer um procedimento, costurar a sua carne. E a Bíblia diz que Jesus rejeitou, era como se ele falasse: olha, eu vim para isso, eu vou até o final, eu vim pagar o preço, eu não vou pedir desconto, eu não vou usar cupom de desconto, eu vou pagar todo o preço é a dor, a morte e o sofrimento, e essa dor, essa morte, esse sofrimento, eu vou passar para você.
Quando Adão pecou, toda a humanidade caiu, de forma que a Bíblia diz que através de um homem entrou o pecado, e através de um homem entrou a justiça. Queridos irmãos e amigos, hoje nós tivemos aqui a apresentação de crianças e apenas um mês de idade. Apesar de que uma criança de um mês de idade, ela não tem consciência, mas ela nasceu com a natureza pecadora. É assim, uma mangueira não se torna mangueira quando ela produz a primeira manga, ela já é mangueira antes de produzir a primeira manga. Um coqueiro já é um coqueiro antes de produzir o primeiro coco. Um homem já é pecador antes de produzir o primeiro pecado. Teve um dia que você inaugurou, cortou a fita e uau, foi o seu primeiro pecado. Mas você já tinha uma natureza pecaminosa. Você nasceu em pecado. O salmista Davi diz assim: eis que nasci em pecado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então todo homem que veio da raiz de Adão, ele nasceu pecador. Você não fez nada para se tornar pecador, por isso você não faz nada para se tornar justo. Você se tornou pecador por causa de Adão, e se tornou justo por causa de Cristo Jesus. Diga glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Então, quando Deus cria o homem, a Bíblia diz assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem e semelhança, e esse é o motivo pelo qual o diabo tem tanta inveja do homem, porque quando ele está andando no jardim do Éden, ele olha um ser se locomovendo muito parecido com Deus, e ele pensa: será que é Deus? Será que não é Deus? Será que é Deus? E cada vez que ele vai se aproximando, fica mais patente que é a imagem e semelhança de Deus, todavia não é Deus. E ele diz: eu não acredito, ele pegou o pó da terra, uma coisa tão indigna, para criar um ser à sua imagem e semelhança. E por que tamanha fúria? Porque Deus criou o homem sendo aquilo que o diabo sempre desejou e nunca poderá ser. Isaías capítulo 14, verso 12, é um texto que fala da queda de Satanás, um dos textos. E diz assim: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei até o céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei o quê? O que o diabo queria ser? Semelhante ao Altíssimo. Os estudiosos, os cientistas dizem que o mundo entrou num estado de caos quando um meteoro ele caiu no Golfo do México e o mundo entrou em confusão. Porque a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E a palavra sem forma e vazia no hebraico é caos. Caos, caos. O que é um caos? Você chega em casa, está tudo de perna para o ar, as camas desforradas, sofá virado, brinquedo espalhado, a pia cheia de louça, e você fala o quê? Essa casa está um caos, está bagunçado. Quer dizer, ela estava em ordem e foi bagunçado. Você sabe quando que aconteceu essa bagunça? Quando o diabo nos céus falou assim: eu vou estabelecer o meu trono acima do trono de Deus, e eu vou ser semelhante a ele. Aí a Bíblia diz que Deus joga ele por terra, e a terra se torna o único lugar do universo onde a autoridade de Deus é questionada. Por isso Deus tem que criar o homem na terra. Por isso biblicamente só existe vida na terra, irmãos. Eu sei que muita gente deseja comprar uma passagem com Elon Musk para a Lua, para Marte, mas eu não tenho esse sonho. Eu vou sair daqui para Nova Jerusalém. Aqui tem vida. Deus criou o homem aqui do pó da terra, para que esse homem pudesse restaurar a autoridade, que era o único lugar que era questionado, era pelo diabo. E quando o diabo é lançado na terra, há um cataclisma, que eles chamam que é um meteoro. Por isso, entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2, existe um espaço de tempo que nós não conseguimos mensurar, mas estava em ordem. E a criação que se relata ali é a colocação do mundo em ordem. No princípio criou Deus os céus e a terra. É um tempo.
E a terra era sem forma e vazia, já é outra coisa. A terra entrou em caos, estava em ordem, entrou em caos. Quando o diabo cai, entra em caos. Criaturas desaparecem, há uma confusão, trevas. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus paira sobre a face das águas. E aí começa o verbo. Haja luz, houve luz. Ele está botando em ordem. Sol, fica aqui, governa de dia. Lua, você governa de noite. Ele está colocando em ordem e tirando o caos. Então, esse ser queria ser semelhante ao Altíssimo. Por isso a queda foi algo terrível. Porque como que o diabo inculcou na mulher? Ele chegou no jardim do Éden e falou para ela assim: o Senhor falou, você não pode comer de nenhuma árvore. Deus não falou isso. Deus falou: de todas as árvores podereis comer livremente, somente da árvore que está no centro do jardim, dela não comereis, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Foi o que Deus falou. Aí a serpente falou assim: mas Deus não está escondendo algo de você? Porque se você comer, sabe por que Deus não quer que você coma? Porque se você comer, você vai ser igual a Ele. Ei, ela já era. Ela já era. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Ele não tem. Ele não tem. Criou Deus. Deixa lá no texto. Criou Deus a sua imagem e semelhança. O homem não tem. O diabo não tem, mas o homem tem. Esse é o problema da pregação legalista de hoje. Meus amigos, meus irmãos, eu falei isso na capacitação, eu tenho esse encargo no coração. Porque a Bíblia diz que o ministério messiânico é para libertar os cativos. E tem muita gente aprisionada numa gaiola. Você abre a porta, a janela, todavia ela não sai. Porque ela viveu a vida toda num presídio. E toda vez que você vai para a internet, fica repostando esses vídeos de pregadores dizendo que você tem que se tornar o que você já é. Faça isso para você ser santo, para você ser justo, para você ser... Você já é justo. 10 passos para se tornar vencedor, você já é vencedor. Por que os crentes não têm mais vitória? Porque eles estão buscando algo que eles já têm. Eles querem chegar no lugar que Deus já os colocou. Eles querem conquistar algo que Deus já lhes deu. É o engano da serpente. É o mesmo padrão que segue. E o diabo ficou com tanta inveja como ele tem inveja de você. Sabe qual o momento que o diabo tem mais inveja de você? Olha, você vai ter uma revelação agora. Douglas, você vai ter uma revelação agora. Sabe qual é o momento que o diabo tem mais inveja de você? Quando você levanta as suas mãos e começa a adorar. Sabe por quê? Porque ele era um ser adorador. E quando ele cai, nunca mais ele pode adorar a Deus. Por isso que ele coloca tanto empecilho para as pessoas não chegarem na hora do louvor. Verdade. Porque domingo é um dia que o diabo põe a mão nos ouvidos. Ele passa aqui, tem alguém louvando, passa ali, tem alguém adorando e tal. Aí ele fica atrasando as pessoas para não chegar no culto na hora. Porque ele não suporta ver você adorando. Imagina quando a igreja toda levanta as mãos e começa: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Imagina que alguém cantando isso. Queremos teu nome agradecer, só tu és o Deus eterno. Ele fica enlouquecido. Porque muitas pessoas não valorizam o louvor. Mas a Bíblia diz que você se torna semelhante ao Deus a quem você adora. Quanto mais você adora, mais parecido com Ele você se torna. Por isso essa raiva que o diabo tem de você. Sabe por quê? Ele olha para você e fala: miserável, ele é a cara do Pai. E você sabia que você é mesmo? Diga para quem está do seu lado: você sabia que você é a cara do Pai? Você é a imagem e semelhança de Deus. Então por isso o diabo conseguiu destruir, quebrar a comunhão do homem com Deus, para tirá-lo da presença e da comunhão. E Jesus agora entra com o sangue inocente, que ele diz: todo homem pecador, todo mundo vem de Adão, agora não tem salvação para o homem. Aí Deus levanta o homem justo. Por isso que Isaías 7,14 diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Tinha que ser virgem,
porque Jesus não tinha nada de Adão, de José, e nem nada de Maria. Ele não tinha sangue de José e não tinha sangue de Maria, meus queridos. Maria foi a mais bem-aventurada de todas as mulheres, mas foi uma barriga de aluguel. Hoje, as pessoas questionavam tanto isso, mas hoje qualquer médico vai lhe dizer, qualquer pessoa que estudou um pouco de ciência vai te dizer, que no ventre o sangue do filho não se mistura com o sangue da mãe. Tanto que tem mãe que tem um tipo sanguíneo e o filho outro. Ele se alimenta pelo cordão umbilical, mas o sangue não se mistura. Jesus era sangue inocente, puro, 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 puro. Ele disse, vós fostes comprado por preço de sangue, aleluia. Então na cruz ele toma o nosso lugar. Conta-se que no século XVIII, na Espanha, 2 irmãos gêmeos idênticos, um seguiu o caminho do bem, o outro seguiu o caminho do mal. E esse garoto que seguiu o caminho do mal, ele cometeu um crime e foi condenado à pena de morte. E quando estava próximo da execução, o seu irmão foi ao presídio visitá-lo. E no presídio trocou a roupa com ele, eles eram muito idênticos. E ele saiu, o culpado saiu e o inocente ficou. E passou uns dias, o inocente foi executado. O criminoso ficou livre. Um dia ele estava em casa mexendo nas coisas do irmão, e ele encontrou uma carta do irmão que dizia assim: meu querido irmão, eu tomei o seu lugar, a sua sentença, porque eu já tenho Jesus no coração, e eu sei que você precisa dele. Não demora a tomar a sua decisão. O que eu fiz por amor a você. E ele ficou muito comovido com aquela atitude, muito tocado, mas também foi tomado de remorso. Vocês mataram a pessoa errada. O criminoso sou eu. Quem morreu foi meu irmão é inocente. Então eu estou aqui, se vocês quiserem me prender, me matar, eu estou aqui, eu tenho que pagar pelo meu erro. E o diretor do presídio falou: ei, chega, a lei diz, um crime não pode ser julgado 2 vezes, um morreu, isso é suficiente. Esse é o evangelho de Cristo, um morreu, isso basta. Esse um que morreu foi Jesus, ele tomou o nosso lugar. Isso é suficiente, aleluia. Esse é o evangelho da cruz. Você não precisa morrer numa cruz. Sabe o que quer dizer isso? O inimigo não tem mais o direito de atormentar você. Ah, você pecou, sua dívida é grande, é verdade, aprontei mesmo. Mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Amém, glória ao Senhor Jesus. Deram-lhe vinagre, mas Jesus recusou. Eu vou pagar o preço que for exigido. Terceiro lugar, esse clamor de Jesus é um clamor por vidas. O que significa tenho sede? Eu também tenho sede. Tenho sede. Há 2 momentos na Bíblia onde o Evangelho relata que Jesus teve sede. O que ele falou que queria água. Um foi na cruz, essa sentença, tenho sede. O outro foi quando ele encontrou com a mulher samaritana. Irmãos, de todos os 4 evangelhos, de todos os milagres, todos os relatos que existem, para mim, esse é um dos textos mais lindos dos evangelhos. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Diz o evangelho de João no capítulo 4, verso 1, quando pois o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Olhem para mim, Jesus sai da Judeia e vai para onde? Galileia é onde ele passou a maior parte, 70% do ministério dele, Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Grave isso. Era-lhe necessário passar por uma cidade antes de chegar na Galileia. Diz o texto bíblico: chegou pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta, meio-dia.
sol causticante. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disseram-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu te terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Tu depois tens essa água viva. És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Jesus está na Judeia. Jesus vai para a Galileia, e o texto diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Queridos, não era necessário passar por Samaria. Por quê, pastor? Porque a geografia nos mostra que existiam 4 caminhos diferentes para chegar da Judeia na Galileia, sem passar por Samaria. Porque os judeus, eles não falavam com o samaritano, não negociavam com o samaritano, não dirigiam a palavra com o samaritano. Porque quem são os samaritanos? São judeus mestiços que casaram com povos não samaritanos e misturaram a raça. E esses judeus aqui não os aceitavam de jeito nenhum. E a Bíblia diz que por isso Jesus chegou cansado. Ele passa por Samaria. Imagina, Jesus tem 12 discípulos, e ele diz para os discípulos: nós vamos para a Galileia. E eles falam: mestre, mas por Samaria? Ele fala: vamos passar. Quando ele passa, ele chega num poço, ele chega antes da mulher, ele se assenta. E Jesus olha para os discípulos e diz assim: vá comprar pão. A Bíblia diz, eles foram para a cidade comprar comida. Eu vou te fazer uma pergunta de $1 milhão. Quantas pessoas a gente precisa para ir na padaria comprar pão para 12 pessoas? Uma só. Jesus mandou os 12 discípulos: ei, vão comprar pão, porque eles não podiam presenciar aquele momento, eram judeus, não estavam preparados. Existem coisas que Deus faz na nossa vida, que você tem que ter a sensibilidade, que tem pessoas que não podem estar presentes. Aí você fala para ela: ó, vai comprar um pão ali para a gente. Enquanto ela vai, Deus faz. Tem muita gente que não participa, porque Deus manda comprar pão, ele não está preparado. Eu mesmo já falei para muita gente: vai ali, compra um negócio ali para a gente. Vai comprar pão. E ele fica sozinho. Jesus está ali, ó, sentado no poço. É deserto, meio-dia, sol causticante. De repente chega a mulher constrangida: meu Deus do céu, Jesus mudou o caminho dele, não para alcançar uma mulher ilustre da sociedade, não para alcançar Madre Teresa de Calcutá, mas uma mulher da vida. A Bíblia diz que Jesus assentou-se no poço para esperar aquela mulher. Ele diz que Jesus estava cansado, ele era Deus. Não sabeis vós que Deus não se cansa nem se fatiga? Por que Jesus se cansou? Porque ele queria alcançar um ser humano. Jesus se fez homem e se cansou para esperar uma mulher prostituta, uma mulher rejeitada pelo seu povo, uma mulher rejeitada pelos homens, uma mulher que ia ali ao meio-dia, porque todas as mulheres buscavam água pela manhã. Tem 2 pessoas na Bíblia que vão, a Bíblia diz que relata que foram buscar água. Uma é Rebeca, que foi de manhã, e outra a mulher samaritana, que foi meio-dia. Uma foi e encontrou o casamento enquanto buscava água para o pai, e a outra vai ao meio-dia. E Jesus fala: você não tem marido, mas já passou na mão de 5 homens, e agora já mais um outro. Mas aquela mulher não se importava, água turva, porque ela estava acostumada com migalhas de amor, com sobras de tempo. E Jesus está ali parado. De repente ele diz: ei, me dá um copo d'água. Que é isso?
Vejo pelas tuas vestes, pelo teu falar que tu és judeu. Judeu não fala com samaritano. Aí Jesus olha para ela e fala assim: se você soubesse quem está falando contigo, não seria eu que te pediria água, você que me pediria, e eu iria te dar água viva. A mulher falou assim: como? Eu tenho uma caçamba, o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar, como que o senhor vai me dar água? Disse: mulher, se você soubesse, se tu soubesse, se tu conheceras o dom de Deus, eu ia te dar uma água que você nunca mais teria sede. Ele diz: olha, quem bebe dessa água tem sede. Eu bebo agora, daqui a pouco eu estou com sede, amanhã eu bebo de novo. É uma sede que vai e volta. Jesus estava falando da vida daquela mulher. Mas se beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Aí a mulher falou assim: Senhor, o senhor sabe a humilhação que eu passo todo dia, meio-dia, jarra na cabeça, sol calcicante, pegando águas turvas, e o senhor tem uma água que não mais me dá sede? Dá-me dessa água para que eu nunca mais venha nesse poço. Ele falou: eu dou, vai e chama teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem, já tiveste 5, e agora o 6º nem é teu marido. Isso você falou com verdade. Ela falou: tu és o Messias, o senhor sabe da minha vida, Jesus sabe da sua vida, mesmo que você não falou nada para ninguém, Jesus te conhece nos mínimos detalhes. O que Jesus estava dizendo para a mulher: mulher, olha só, não existe nada nessa terra que pode preencher o vazio no seu coração. Você já saiu de um relacionamento para outro, porque as pessoas dizem assim, o solteiro fala: meu sonho para eu ser feliz, eu vou me realizar no dia que eu casar. Eu digo para você, tem muitas pessoas que casaram e a vida virou um inferno. O que não tem casa diz assim: eu preciso de uma casa, porque eu não aguento mais pagar aluguel, e quando eu tiver a casa própria, eu sou uma pessoa realizada. Você sabe a quantidade de pessoas que têm boas casas, bons apartamentos, bons imóveis, e não são felizes. E outros dizem: não, eu preciso de um carro, porque um carro me resolveria a vida. Ei, nem carro, nem casa, nem casamento, nem relógio, nem iPhone, nada disso pode matar a sua sede. Você compra um iPhone hoje, amanhã ele fica desatualizado, você quer um novo. Você compra um carro hoje, amanhã aquele carro fica velho, você quer um carro novo. Você compra uma casa hoje, amanhã você quer outra casa. Você está sempre com sede, mas ele diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Só Jesus a vida satisfaz. É a única coisa, a única pessoa que pode satisfazer plenamente é o Senhor Jesus. Aleluia. Tem gente que vive tantos anos uma vidinha tão sofrida, que ela não consegue imaginar que Jesus tem uma fonte para ela. Ela vive o tempo todo com sede. Eu preciso viajar. Eu preciso tirar férias. Ei, não é férias seu problema, não é viagem seu problema, não é casa, não é colchão, não é travesseiro, nada disso. Seu problema é um só: você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus na sua vida. Pastor, que eu já sofri tanto na vida. Tem gente que anda com aquela filosofia de para-choque de caminhão, né? Diz assim: nasci careca, banguelo e nu, o que vier é lucro. Não, querido, Deus tem coisas grandes para a sua vida. Jesus tem sede de encontrar uma mulher. Era-lhe necessário passar por Samaria. Uma mulher desprezada pelos vizinhos, uma mulher discriminada pelo próprio povo, estaria lá debaixo de um sol escaldante, ao meio-dia, no meio do deserto, pegando um pouco de água turva, a sobra que as outras mulheres tinham deixado. E Jesus tinha sede de salvar aquela mulher. Por isso a mulher pergunta: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Olha o que Jesus respondeu: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele haveria lhe dado a água da vida. Qualquer pessoa nessa noite que disser: Senhor, me dá dessa água, você não vai sair daqui com sede hoje. Você vai sair daqui saciado. Diga assim: Jesus é a fonte de água viva. A conversa toda foi sobre água. Tem balde, não tem, me dá água, não dou, não sei, blá, 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 blá. Termina a história, Jesus não bebeu água. Os discípulos chegam, 2 discípulos com um saco de pão: Senhor,
trouxemos aqui a comida, ele falou, estou satisfeito, vamos embora. O texto diz assim, será que alguém trouxe comida para ele, enquanto nós fomos comprar pão? Jesus estava saciado. Sabe o que sacia a fome de Jesus? É de sedentar a sede de alguém. Quando alguém está com sede, Jesus está com fome. Quando alguém recebe a água da vida, ele está saciado. Ei, você quer saciar a sede de Jesus? Olha o clamor dele em João 4,35, não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa, ora eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, não por causa da palavra da mulher que testificava, ele me disse, por causa da palavra da mulher que testificava, ele me disse, tudo quanto tenho feito. Jesus tem sede de salvar o pior dos pecadores. Pastor, meu marido é alcoólatra, Jesus tem sede de salvar o seu marido alcoólatra. Pastor, meu filho é um drogado, Deus tem sede de salvar o seu filho drogado. Pastor, minha filha é rebelde, Deus tem sede de salvar a sua filha rebelde. Pastor, eu estou com a vida toda torta, o Senhor tem sede de salvar a sua vida torta. É por isso que ele morre naquela cruz, é por isso que o Deus criador de todas as fontes, ele pede de beber. Tenho sede. Sede de quem? Daquele soldado que pregou as minhas mãos, daquele romano que colocou a coroa de espinhos. Eu tenho sede daquele homem que cuspiu no meu rosto. Eu tenho sede daquele que escarneceu de mim. A todos ele quer salvar. E foi esse o diálogo com a mulher samaritana. Ele se aproxima, ela o rejeita. Ele insiste, ela diz não posso. Ele diz então vem, deixa eu te explicar, não sou eu quem precisa de água, é você, me peça, eu vou fazer pela sua vida. E a resposta da mulher é sempre uma dúvida, mas como? A gente tem esse negócio de falar com Deus, como que o Senhor vai fazer, o Senhor não tem balde? Ei, você está falando com o Criador do Universo. Quantos de nós diante do clamor de Jesus, temos dado uma resposta azeda, amarga, como o vinagre? Ao invés de dar a água, o que é dar a água? Quando você leva a casa de paz para a sua família, você está dando água a Jesus. Quando você inscreve uma pessoa para o encontro, você está dando água a Jesus. Quando você se dispõe a liderar uma célula, você está dando água para Jesus. Você está fazendo aquilo que está no coração dele. Você está saciando Jesus. Tenho sede. Olha o que diz a palavra. É interessante. Olhem todos para mim. Uma parte dos historiadores dizem assim: Jesus dizendo tenho sede, um soldado pegou uma esponja, embebeu ela de vinagre e colocou na sua boca, e Jesus rejeitou, provou e rejeitou. Eles disseram era um anestésico, Jesus queria passar por toda a dor. Mas outros historiadores dizem que aquilo nada mais, nada menos foi do que para aumentar a humilhação de Jesus. Por quê? Você sabe por que deram vinagre para Jesus? Aquela imagem ali que você está vendo, é de um banheiro público romano. Os romanos eles tinham os banhos públicos e criaram também os vasos sanitários públicos. Tinha dos homens e tinha das mulheres, mas não tinha divisória. Eles sentavam ali, faziam as suas necessidades, falavam de política, falavam de religião, falavam de filosofia, falavam de tudo. E você sabe que papel higiênico foi algo mais recente, foi criado pelos chineses. Como que as pessoas se limpavam depois das suas necessidades? Tudo que você possa imaginar já foi usado: pedra, caco de barro, folha, sabugo de milho. Sim? Não era tão confortável como papel neve, mas os romanos inventaram uma coisa: eles colocavam um vaso de vinagre, botavam uma esponja e um caniço, que é aquele objeto que você está vendo ali em cima. E as pessoas chegavam ali, entravam no banheiro público, tinham as suas necessidades. Não tinha um banheiro em casa, você sabe disso. E elas faziam a sua asepsia, olhava no vinagre, ali está vendo que tem uma valinha em volta? Ali ela
sacudia e botava lá novamente, e o outro que vinha usava. Alguns historiadores dizem que próximo ao Calvário tinha um banheiro público. E o soldado que fez isso, ele estava querendo aumentar a humilhação de Jesus. Ele pega uma esponja, que já está no caniço, alonga a ponta da vara e coloca na boca de Jesus. É muita humilhação, irmãos. É muito desprezo. Seja por rejeitar o anestésico, seja por tamanha humilhação, Jesus passou tudo isso por mim e por você. Eu acho interessante que Lucas diz assim: e também os soldados escarneciam, e chegando-se a ele apresentaram-lhe vinagre. Então não era alguém compadecido, era alguém que estava escarnecendo. Por isso eu creio que ele usou essa mesma esponja e colocou nos lábios de Jesus e fala: pastor, isso eu não admitiria, mas Jesus passou por isso, por mim e por você. O texto que eu li de João diz assim: depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Eu acho que aconteceram dois momentos. Quando ele chega no Calvário, dão vinagre com mirra, mas quando ele está na cruz, oferecem a ele o vinagre que era usado no vaso sanitário. Salmo 69, 21 diz: deram-lhe fel por mantimento, e na minha sede deram a beber vinagre. Dois momentos, não importa o motivo, Jesus sofreu por mim e por você. Eu tenho dois desafios para você nessa noite. Número 1, você que entrou aqui sedento: pastor, eu sou aquela mulher samaritana, uma sede que não passa. Às vezes eu penso que é algo, que quer comer uma comida diferente, quer fazer uma viagem, mas nada me satisfaz. Para você, Jesus quer dar a água da vida. E outro para você que já bebeu da água da vida. Tem 2000 anos que o clamor do Calvário se faz ouvir: tenho sede, tenho sede. Como que nós vamos dessedentar a sede do Senhor? Oferecendo-lhe água ou oferecendo-lhe vinagre? Pastor, como é que eu ofereço água? Casa de Paz, ficha de encontro, dia 2, 3 e 4 de junho, pega 1, 2, 3 pela mão, leva lá e diz: Senhor, estou aqui para matar a tua sede. Senhor, estou aqui para atender o teu clamor. Estou trazendo minha família, estou trazendo meu filho, estou trazendo meu esposo, estou trazendo minha esposa, estou trazendo meu amigo, estou trazendo a minha amiga, estou trazendo um vizinho, um colega de trabalho, alguém que era tão sedento quanto eu, para receber a água da vida. Quantos recebem essa palavra, digam amém.